Hebreus capítulo de número 4, versículo 1 ao 13 está escrito assim: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto que não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia: e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram. E novamente no mesmo lugar: não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Amém? Podemos tomar assento? Eu sei que você, talvez na leitura ou no acompanhamento dela, você tenha visto esse texto como muito complexo. De fato é. A Epístola aos Hebreus, ela não tem a nomenclatura de quem foi o seu autor. Alguns apontam a autoria de Apolo pela sua sapiência, o seu vernacular, o seu jeito de expor as Escrituras. Outros também acreditam ser Paulo. Eu também acredito assim, mas não estou aqui ensinando ou doutrinando a você acreditar no mesmo que eu. Acredito porque Paulo foi rejeitado pelos judeus, foi rejeitado pelos gentios, logo em seguida foi aceito. Mas os judeus o rejeitavam como tendo sido um traidor, abandonando aquilo que ele cria anteriormente e tendo de fato se convertido ao Evangelho. Mas isso é só para guisa de introdução. Eu disse aqui no início que se você ler do capítulo 1 até o capítulo 4, você terá um melhor entendimento. Porque o capítulo 1, o autor aos Hebreus, ele inicia falando sobre o poder da palavra de Deus. E se você ler o capítulo 2, a primeira expressão está escrita assim: por esta razão. O capítulo 3 está escrito: por isso. O capítulo 4 está escrito: temamos, portanto. O capítulo 5, por quê? O capítulo 6, por isso. O capítulo 7, de igual modo, está escrito por quê? Ou seja, tudo justificando aquilo que está escrito anteriormente. É por isso que é importante, como uma regra hermenêutica, você sempre observar o contexto, para você entender o que está escrito aqui. Mas por conta do tempo, a gente não tomou essa leitura. Aqui a carta aos Hebreus ela é tomada de um assunto em particular: demonstrar a superioridade de Jesus comparado aos sacerdotes do Antigo Testamento, comparar e demonstrar a superioridade do Evangelho de Cristo quando comparado com a lei, demonstrar de maneira comparativa a superioridade da graça relacionada à lei. Então o autor ele aponta o que a lei dizia e também demonstra nas suas entrelinhas o que ela de fato queria dizer. Porque quando nós olhamos para o Antigo Testamento, tudo que está escrito no Antigo Testamento aponta para Jesus.
tudo aponta para aquilo que um dia Jesus já executou na cruz do Calvário. Então aqueles que não têm a compreensão correta, eles acabam por entender de uma maneira errônea. Então todas as vezes que nós olhamos para o Antigo Testamento, a gente de algum modo tem que extrair Jesus dali, tem que tirar lições ou profecias acerca de Jesus. E o escritor ele se ocupa disso. Só que do capítulo de número 3 e do capítulo de número 4 ele aborda alguns assuntos de suma importância para a igreja atual. Ele por diversas vezes, no capítulo 3 e no capítulo 4, se você tiver tempo, leia na sua casa. Ele fala sobre o descanso. Ele fala sobre a desobediência. Ele fala sobre a palavra. E as três coisas estão entrelaçadas entre si. Elas são unidas, não se separam. Ele fala sobre o descanso, sobre a desobediência e sobre a palavra. Como assim, Leônidas? Explica melhor. Como que o descanso, a desobediência e a palavra estão entrelaçadas? É simples, olha para Gênesis capítulo de número 3. O que aconteceu em Gênesis capítulo 3? O homem... Começa a história aí. Então o escritor aos Hebreus ele traz desde o Gênesis, desde a criação, a desobediência, o descanso e a palavra. Como contextualizar isso para uma igreja como nós que aqui estamos no século 21? Entendendo que o escritor está falando normalmente, como todos entendem assim, a um povo judeu que se converteu à fé. Só que por advento de uma pressão judaica, eles queriam regredir, queriam voltar às velhas práticas, queriam praticar novamente aquilo que eles um dia abandonaram. Como provar que aquilo que eu fiz no passado é muito inferior do que aquilo que eu estou vivendo no presente? É por isso que o apóstolo Paulo diz, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Não importa aquilo que passou, o que importa é aquilo que eu estou vivendo e aquilo que eu viverei no futuro. Mas onde eu quero chegar com isso, e eu vou dar o máximo de ênfase possível nesse tempo que nós temos. Dentro desse texto, ele cita a palavra desobediência 2 vezes, em pontos estratégicos, para falar acerca de algo que o povo de Israel perdeu por conta dessa palavrinha. Deus, ele, com mão forte, retira o povo do Egito. Êxodo capítulo de número 12, o versículo 41, se ocupa em dizer que o povo ficou lá escravo durante 430 anos. Deus havia feito uma promessa a Abraão, dizendo que a sua descendência seria peregrina na terra de Canaã por um tempo, iria para o Egito e tornaria para lá, porque é a herança dela. E quando Deus cumpre essa promessa, no trajeto entre o Mar Vermelho e a terra prometida, no trajeto entre o Egito e a terra prometida, o povo começa a murmurar. No meio dessa murmuração, Deus estabelece leis, Deus estabelece regras, Deus coloca uma conduta padrão para o povo seguir. E essa conduta padrão Deus entrega a Moisés em Êxodo capítulo de número 20, como também é repetido em Deuteronômio, que também significa a segunda lei, ou a repetição da lei, no capítulo de número 5, os 10 mandamentos. Destes 10 mandamentos surgiram 613 preceitos, 365 de ordens proibitivas: não farás, não terás, não poderás, não caminharás, e 248 de ordem prescritiva: assim farás, desse jeito atuarás. É assim, é assim, é assim. O povo não compreendeu 10 e agora precisava executar 613. Tudo isso por conta da murmuração. Entenda uma coisa: sem o pecado não existiria lei. Sem a transgressão não tem por que proibir. Por que nós aqui no Brasil temos muro em nossa residência? Porque se a gente não tiver muro, alguém invade a nossa casa e furta nossos bens.
Por que existem algumas casas que vão mais além, constroem muros altos e colocam cercas elétricas, câmeras, cães ferozes? Porque se deixar livre, os seus bens são saqueados. E a lei brasileira, a jurisdição brasileira diz que furto é crime, assalto à mão armada é crime. Mas por que existe essa lei? Porque alguém transgrediu aquilo que é correto. Toda vez que um homem transgride aquilo que é correto, surge uma lei, e essa lei vai de encontro a ele. A lei surgiu na Bíblia, no tempo do homem, por conta da sua transgressão. Quando o homem pega, Deus o lança para fora do jardim, coloca uma espada flamejante, rodeando o jardim, simbolizando a lei. E pasmem os senhores, e muitos que não compreendem e não meditam na palavra, acham que Jesus veio trazer brinquedo para a terra. Ele diz, no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 10, versículo 34, não podeis vós, que vim trazer a paz à terra, eu vim trazer espada. Nós precisamos compreender que hoje nós só somos pecadores porque um dia nós transgredimos. E por causa dessa transgressão, se nós não vigiarmos, não teremos uma promessa que Jesus nos fez, e já nós chegamos lá. O escritor continua e diz: por causa da transgressão, por causa da desobediência, no princípio foram lançados para fora e não entraram no descanso. No período do povo do Egito, por causa da murmuração, o povo caminhou no deserto. O povo ouviu a promessa de Deus. O povo ouviu a palavra de Deus. O povo sacrificou a Deus. O povo viu sinais e maravilhas, mas ninguém entrou no descanso. E aqui eu abro um breve parêntese para você entender algo muito importante. O fato de nós termos um culto que nós julgamos avivado, o fato de nós termos um culto que nós julgamos que foi o melhor culto de nossas vidas, não significa que Deus está aprovando nossa conduta. Porque a operação de milagre não significa que Deus está de pé nos aplaudindo. Muito pelo contrário. Observe o que a palavra de Deus diz, o próprio Jesus. Ele olha para os fariseus e diz: vós sois como sepulcros caiados, cheio de beleza por fora, mas cheio de podridão e toda a imundícia por dentro. A nossa beleza exterior, o nosso nome, a vanglória que nós damos a nós mesmos, como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, acerca da igreja de Laodiceia, que eles se olhavam no espelho, isso é uma analogia, e cantavam com grande coro: quão grande és tu, para eles mesmos. Mas por dentro estavam mortos. Como o nosso pastor José João disse aqui, acerca dessa mulher que estava enferma há 18 anos. O povo criticou Jesus porque ele curou no sábado. Mas por que eles não curaram aquela mulher na sexta, ou na quinta, ou na quarta, ou na terça? Porque por fora tinham beleza, mas por dentro não tinha autoridade nem unção, estavam mortos. Ouviram a palavra, ouviram a promessa, participavam do culto, mas não entraram no descanso. E o escritor continua dizendo que essa advertência foi feita novamente por Davi, Salmo 95, verso 11. Deus disse na sua ira: não entrarão no meu descanso. Por quê? Porque desobedecem. E ontem, quando eu pregava lá na nossa congregação da Vila São Luís, me deparei com um texto muito profundo, que para muitos passa desapercebido, que é quando Jesus cura aquele paralítico que desceu pelo telhado, quando ele diz: perdoados são os seus pecados. O texto diz no versículo de número 25, que imediatamente ao ouvir a ordem de Jesus, ele deu um pulo e ficou de pé. E eu disse lá, e aqui repito: quantas vezes ouvimos Deus falar conosco e desobedecemos propositalmente? E ainda queremos olhar para o céu e dizer: Deus é misericordioso e Ele vai me dar aquilo que eu espero. Não caia nessa. A palavra de Deus não engana ninguém e também não engana aquele que está falando. Deus nunca se engana. Se Ele diz que pela desobediência muitos não entraram no descanso, será diferente conosco?
E a palavra diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas o que nós desobedecemos, Leônidas? A palavra. E em muita coisa a gente desobedece. Eu não estou dizendo aqui que nós, até porque eu que estou pregando não sou em nada melhor do que você. Isso tudo é graça. Mas nós desobedecemos a palavra com coisas pequenas, que nós julgamos pequenas, porque o pecado ele é igualitário, tem o mesmo peso, exceto um, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que essa vai direto para o inferno. Os outros são tudo no mesmo patamar. Nós pecamos conscientes, temos negligência quando vemos alguma coisa errada, calamos a nossa boca. Vemos alguém necessitado esperando uma mão estendida e encolhemos-na. Temos condições de auxiliar alguém em oração e nos calamos. Você acha que Deus não está reprovando a nossa conduta com relação a isso? Em que nós falhamos, em que nós erramos? Na desobediência da palavra. Só que o escritor ele continua dizendo: esforcemos-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. E no versículo de número 12 e versículo de número 13, ele traz algumas características dessa palavra que nós não podemos desobedecer, que é a palavra de Deus. E ele diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e é apta para discernir propósitos ou pensamentos ou intenções do coração. E aqui eu quero me deter e falar algumas coisas para você acerca dessa palavra aqui. Características da palavra de Deus. Primeiro, a palavra de Deus é de Deus. Eu poderia aqui abrir a minha boca hoje e expor para você, de uma maneira filantrópica, de uma maneira filosófica, de uma maneira científica, colocar diversos pontos para você, e você falar assim: nossa, como Leônidas fala bem, como ele conhece isso, como ele conhece aquilo outro. Só que tudo que eu disser aqui, se não for dessa palavra, não tem poder algum para mudar a tua vida, porque eu estaria me colocando na posição de autor daquilo que eu estou falando. E aquele que prega, aquele que ensina, aquele que transmite, ele é só isso, um transmissor da palavra de Deus. Mas a palavra continua sendo de Deus. Jesus, que é Deus, orando ao Pai em João capítulo 17, versículo 17, diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Deus dizendo a Josué, capítulo 1, versículo 8: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito, porque então te farás prosperar o caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não é a palavra do homem, é a palavra de Deus. Também está escrito: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, porque será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Glória a Deus. Aleluia. É a palavra de Deus. É por isso que você tem que tomar cuidado com o que você ouve, com o que você canta, com o que você transfere para as pessoas, porque o que você fala, você sendo cristão, você sendo um servo de Cristo, você sendo filho de Deus, tem poder para edificar ou destruir. Então, quer um conselho? Transmita a palavra de Deus. Porque se alguma coisa acontecer, a culpa não é sua, a culpa é de quem escreveu essa palavra, e quem escreveu foi o Espírito Santo de Deus. A sua responsabilidade é só transmiti-la.
Segunda característica, ela é viva. Não se assuste quando um dia você ouvir alguém pregando o Evangelho de Cristo, e ver alguém se contorcendo na igreja. Eu não estou falando de contorcer e cair endemoniado, não. Acontece também, pela pregação da palavra. Eu estou dizendo de contorcer a cara, sabe? De virar o nariz, de achar que não gosta. Não, irmão, não liga para isso não. Sabe por quê? A palavra de Deus é viva, ela se movimenta. Ela tem vontade própria. E ela é tão poderosa que o próprio Deus a levou sobre ele, de modo que ele não pode revogar. Então não acho que quando eu estou falando aqui, a semente que está sendo lançada no seu coração está sendo em vão. Ela está se movimentando dentro de você. Ela está trazendo algum tipo de movimento dentro da sua vida. Leônidas, mas eu não estou gostando, não importa. É a palavra de Deus. Deixa ela fazer o que ela tem que fazer. Aleluia. Ela é viva, ela se movimenta. E isso é tão verídico, tão veraz, que Jesus ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí você fala: Leandro, isso não tem nada a ver com a palavra. Claro que tem. Se você ler o texto que eu citei aqui anteriormente, de João 17, ele mesmo diz: Pai, santifica hoje na tua palavra. Na verdade, a tua palavra é a verdade. Se você ler Apocalipse capítulo 19, versículo 13, está escrito que João viu ele com uma veste de linho salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E o que isso tem a ver com a palavra ser viva? É simples. Jesus é Deus, tomou forma de carne, veio a essa terra, viveu 33 anos e meio, morreu e ressuscitou, e está à destra do Pai. Está vivo. A palavra está viva. A palavra fala. A palavra se movimenta. A palavra opera. Você pode talvez não ouvir um milagre por conta de uma oração. Entenda bem, pode não ouvir. Alguém orar e falar: em nome de Jesus seja curado, e a pessoa falar: não fui curado. Mas você pode muito bem ouvir alguém dizer: eu fui curado por essa palavra. Tivemos um caso aqui na igreja, de um jovem. O pregador estava pregando aqui, o menino estava aqui, passou mal, foi levado lá para trás, suando frio, foi atendido, e questionando aquele jovem, alguns irmãos disseram: o que está acontecendo com você? Ele: eu estou sentindo dor, eu estou sentindo dor aqui. E o pessoal estava agoniado: o que está acontecendo com você? E pegaram o nosso irmão aqui na igreja, que é enfermeiro, e foi lá, fez massagem nele, e ele: não está passando, está doendo aqui, está doendo aqui, está doendo aqui. E falaram: o que está doendo? E aquele jovem disse: a palavra que eu ouvi lá dentro. E perguntaram para ele: você quer aceitar Jesus? E ele disse assim: claro que eu quero. Porque a palavra de Deus é viva. Não depende do Leônidas, não depende do pastor, não depende do presbítero, não depende do pregador, depende da palavra de Deus. Você não está aqui porque o pregador fala bonitinho. Você não está aqui porque a igreja é legal. Você está aqui por causa da palavra de Deus. Terceira característica, ela é eficaz. Eficiência é diferente de eficácia. Você precisa entender isso. Uma pessoa eficiente é a pessoa que faz aquilo que foi designado para fazer. Por exemplo, o cidadão foi contratado para ser porteiro. Qual é o serviço dele? Ficar na portaria. Ele é eficiente naquilo que ele faz. O cidadão foi contratado para ser porteiro. Ele fica na portaria, no momento vago ele varre o portão, no momento vago ele limpa a parede, no momento vago ele arruma as carteiras. Ele é eficaz. Ele faz além daquilo que os olhos podem contemplar. A palavra de Deus não é eficiente, ela é eficaz, ela faz além. Aleluia. É por isso que às vezes você chega no culto, e muitas vezes acontece isso: eu só vim porque não tinha nada para fazer em casa. Eu só vim porque eu estava passando ali, aí eu olhei, o irmão me deu a palavra do Senhor, eu fiquei sem graça de passar direto.
Não, foi por isso não. Foi porque a palavra de Deus é eficaz. Se fosse só eficiente, você ia passar aqui, ia lembrar do culto, ia chegar em casa e ia ler um versículo. Mas como ela é eficaz, ela te puxa para cá. Ela te atrai para cá. Ela te puxa para próximo de Jesus. É por isso que nós precisamos compreender, e mais uma vez eu reitero isso, que não necessita de acréscimos. A palavra de Deus não precisa ter nada acrescentado sobre ela. Maldito seja aquele que lhes pregar outro evangelho. Está escrito. O que fortalece uma igreja na doutrina é a palavra, é a eficácia dela. Talvez você passe por algum momento de dificuldade, de aflição, não consiga estar aqui no culto, e é bom estar aqui no culto. Você não consiga cultuar junto com os irmãos, ouvir o pastor pregar, você não consiga isso, mas por conta da eficácia dela, você tem garantia de fé dentro de você. Porque está escrito, Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Lembro-me agora, eu já contei essa história aqui e repito, John Wesley, numa cruzada, foi pregar numa cidade, e naquela época a atração do povo era a pregação do evangelho. Quando falavam de uma cruzada evangelística, o povo ia aos montes ouvir. Isso aconteceu no Brasil, quando o Billy Graham veio aqui no Maracanã, Jimmy Swaggart veio aqui também no Maracanã, lotou todos os dias, e não era como hoje, porque havia tradução, então ele falava 1 hora e o tradutor falava 1 hora, então era 2 horas de pregação, e o povo estava lá, na chuva, no frio. John Wesley nessa cruzada pregando, e tinha um homem que estava indo todos os dias na cruzada, não queria ouvir a palavra, não gostava de John Wesley, mas ele gostava de ouvir o coral cantar. E quando chegava no momento da palavra, o que ele fazia? Tapava os ouvidos, literalmente tapava os ouvidos. Não vou ouvir esse homem pregar, não vou ouvir esse homem falar, não gosto dele. No outro dia a mesma coisa, o coral cantava, ele ficava lá se deleitando. Na hora da palavra, até que teve um dia em que John Wesley estava lendo um texto em que ele dizia repetidas vezes: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E o homem com o ouvido tapado. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E o homem com o ouvido tapado. De repente, veio uma mosca e pousou no nariz dele. Você sabe que é um negócio irritante. E ele ficou sacudindo o rosto, a mosca voava e voltava no nariz. Voava e voltava no nariz. Voava e voltava no nariz. Até o ponto que ele tirou uma das mãos. Quando ele tirou uma das mãos, John Wesley gritou de novo: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E apontou, e estava na direção dele. Ele disse: esse homem está falando comigo. Não é possível que ele está me vendo aqui. Ele viu que eu tapei o ouvido. E ele ficou curioso. John Wesley repetiu novamente: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ele: não é possível, é comigo. Ele tirou a outra mão do ouvido, ouviu a pregação e se converteu ao evangelho. Porque a palavra de Deus é eficaz. Só que não é somente isso. O texto prossegue dizendo que ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Vou dar um pulo e vou nessa parte do apta. Toda pessoa, todo equipamento, e essa palavra é que houve uma busca para alcançar tal. Fulano de tal é apto para exercer o cargo de juiz federal. Por quê? Ele estudou, se instruiu, buscou conhecimento e lhe foi outorgada essa autoridade. Fulano de tal é apto para assumir a prefeitura do nosso município. Ele estudou, se instruiu, ganhou um voto na democracia e foi colocado lá e foi lhe outorgada a autoridade. E a palavra de Deus? Por que ela é apta?
porque Deus lhe otorgou autoridade. E o texto diz que ela é tão apta ao ponto de ser muito mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. E ela penetra na divisão da alma e do espírito, a sede da vida e a sede dos sentimentos. A alma e o espírito e a alma. O que a palavra quer dizer? Que não há nada que esteja oculto que a palavra de Deus não revele. Jeremias capítulo 17, o texto diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração do homem. O que é esquadrinhar? É tocar em cada canto. Não existe nada oculto. E por que o escritor está dando essa ênfase em dizer para o povo, para o leitor e para nós hoje, acerca da importância dessa palavra e que ela não deixa nada oculto dentro de nós? É porque se nós não atentarmos para ela, ficaremos fora do descanso. Irmão, a maior batalha travada pelo crente na terra é em prol do reino de Deus. Nós só estamos aqui hoje porque Jesus nos prometeu morada eterna. Se nós não temos coragem de olhar para essa palavra e deixar que ela revele quem nós somos, a fim de que cheguemos ao ponto de ser chamados filhos, dignos, herdeiros, que será de nós? Imagine você que tem 40 anos de crente, chegar naquele dia e você ficar. A salvação não é pelas suas obras, não é pelas minhas obras, é pela obra de Cristo. Mas se você não atentar e em tentar seguir o que está escrito aqui, você fica. E não sou eu que estou dizendo. Nós lemos aqui no seminário na segunda-feira um texto de Lucas capítulo 21, em que Jesus diz: cuidai vós, para que isso não sobrevenha sem vós estar avisados, para que naquele dia achei-vos dignos de serem tirados daqui. A grande provação, a grande tribulação virá, mas a igreja não vai estar mais aqui. Mas como que eu sei se eu vou? É se você, quando ouve essa palavra, sente ela queimar no seu coração, sente ela arder dentro de você, sente ela se movimentar dentro de você, sente algo diferente acontecendo. Você já ouviu essa palavra 490 milhões de vezes, mas quantas vezes mais você ouvir ela queima em você? Você já veio no culto inúmeras e diversas vezes, mas toda vez que você vem é algo novo. Por quê? Porque a palavra está descobrindo algo que está oculto e você está botando para fora. O que a palavra está dizendo para nós hoje? Coloca para fora aquilo que está atrapalhando você de ter comunhão comigo. Colocar para fora é confessar, abrir o coração, arrepender-se, pedir a Deus ajuda. João Batista disse: eu na verdade vos batizo com água para arrependimento, mas vem um depois de mim, porque antes de mim este vos batizará com fogo, com Espírito Santo e com fogo. Arrependimento, sinceridade, simplicidade, comunhão, intimidade com Deus. Como nós conseguimos isso? Palavra de Deus. Talvez você ache um pouco retrógrado, porque nós vivemos num período em que o evangelho só não está bastando para muita gente. Ouvi isso e relato aqui também um pastor mudando de canal na televisão, caiu num canal onde estava passando um programa evangélico que se dizia evangélico. No momento do testemunho, o bispo disse assim: conta a benção, irmão. Ele: pô, bispo, eu estava desempregado, abriu-me uma porta de emprego, glória a Deus. Quando a bênção, eu estava doente, fui curado, e agora eu estou glorificando o Senhor, glória a Deus. Aí veio uma senhora, idosa, emocionada, e disse: bispo, eu recebi uma grande bênção. Conta, minha irmã.
Jesus me perdoou os pecados, me salvou. Aí o bispo disse, glória a Deus, aleluia, mas qual é a bênção, irmão? Ô irmã, que evangelho é esse? Você nunca pode premeditar aquilo que Deus vai falar com você, porque Deus não alimenta ninguém errado. Deus não dá comida errada para o seu povo. É por isso que de vez em quando Deus me pega na curva, e eu peço logo a Deus entendimento para saber o que é que está acontecendo, porque se for Ele, eu tenho que entender que aquilo que Ele está fazendo, falando, me corrigindo é para o meu bem. Então entenda uma coisa, irmão, quando Deus falar com você, não torça o nariz, não vire a sua cara, não finja que não é com você, como disse certo pregador, um crente pá. Já conhece o crente pá? A palavra vem e pega a pá e joga para o lado. Não é para mim não, é para o irmão. Nunca é para a gente. Mas hoje Deus está falando com você que está aqui. É para você que está aqui. E não ache você que é fácil anunciar essa palavra de cima desse púlpito, principalmente daqui de cima desse púlpito, onde nós ouvimos belíssimas explanações. Às vezes você chega aqui na igreja e você está arrebentado e ouve uma palavra que te joga para cima. Mas de vez em quando você chega aqui e ouve uma palavra aqui na sua carne e acha que você jogou você para baixo. Não. A palavra de Deus nunca mata ninguém. A palavra de Deus, ela sempre gera vida. Por mais que seja dura, por mais que seja branda, ela sempre vai gerar vida dentro de você. Então quando Deus falar, irmãos, sempre dê glória a Ele. Fala, Senhor, muito obrigado. Porque eu garanto para você que se você pegar o seu telefone agora, se você tiver um número, eu acho que você não tem, mas se você descobrir o número do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro e tentar falar com ele, ele não vai te atender. Mas se você dobrar os seus joelhos e fechando os seus olhos, não precisa nem discar no 90-90 que é cobrar. É só falar, Pai, Paizinho, eu estou aqui. E quem ensina isso? Quem ensina isso, irmão? Fala mais alto, quem ensina isso, irmão? A palavra de Deus. Que Deus te conceda essa sede pela palavra. Que Deus te ensine a amar essa palavra, a fim de que seus caminhos sejam direitos, a fim de que o seu coração seja reto, a fim de que você seja obediente. Irmão, eu quero te fazer um convite aqui, bem sério. Eu não sei qual é o dia, não sei quando vai acontecer, não sei a hora, não tem data prevista, mas eu sei que Jesus volta. Quando Ele voltar, eu quero bem te encontrar lá em cima, porque nós iremos entrar no descanso do Senhor, porque nós vamos lutar com toda a veemência para tentar cumprir essa palavra pela graça de Deus. Não seremos desobedientes. Você pode repetir isso comigo? Eu não serei um desobediente. Vamos orar? Amém. Fique de pé se você puder. Não estou dizendo que você não vai pecar, tá? Porque nós pecamos. Mas a tentativa de acertar vale muito mais do que um tropeço sem intenção. Que Deus fortaleça a sua fé, meu irmão. Deus fortaleça a sua fé, minha irmã. São dias maus, mas o nosso Deus é bom. São dias difíceis, mas o nosso Deus garante vitória. Nós entraremos no descanso. Nós estaremos com o nosso Senhor. Nós estaremos com Ele para toda a eternidade. E não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais angústia. Só haverá o calor intenso da presença dEle junto conosco para todo sempre.